Fala galera que acompanha o canal da Cervejaria Agreste. Aqui quem vos fala é Marcos Barros, um dos idealizadores do projeto da Cervejaria Agreste aqui na cidade de Nova Açores, né, sertão baiano. Estamos vindo aqui hoje para fazer um vídeo, para conversar um pouquinho com a galera sobre um problema que tem incomodado muitas pessoas que costumam consumir cerveja. É a questão da contaminação da cervejaria lá na cidade de Belo Horizonte, com um composto químico chamado dietileno glicol. Eu convido vocês para assistirem esse vídeo, um videozinho curto, que vai falar um pouquinho sobre o dietileno glicol e também desmistificar um pouco essa questão da contaminação, se a gente pode ou não continuar consumindo a nossa cervejinha aí de todos os dias, beleza? Então, vamos lá. Começo com uma breve explicação, não é aula de química, ok? A intenção não é essa, ensinar química para ninguém, mas é difícil você falar sobre uma coisa e não explicar pelo menos um pouquinho sobre o que ela é, tá bom? Então a gente começa aqui o vídeo explicando um pouquinho sobre o que é o dietileno glicol. O dietileno glicol é um composto químico, tá certo? É um éter de glicol. Ele tem essa formulinha aqui que vocês podem ver do lado, ele tem essa formulação aqui completa e ele pode ser representado numa forma mais simplificada nesse outro formato, os dois são a mesma coisa, tá bom? E na fórmula química, ele é um C4H10O3, é um composto orgânico, né, formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, e ele é um produto que fisicamente você olha para ele, ele é transparente, ele é líquido, né, ele não tem cheiro, não tem odor, é solvente, ele é solúvel em água, solúvel em álcool, tá bom? E ele tem algumas características físicas aqui que eu quero apresentar para vocês. A primeira é que o ponto de ebulição dele é de 244 a 245 graus Celsius e o ponto de fusão de menos 10,45. E é exatamente aqui nesse ponto, gente, que eu quero entrar na explicação da funcionalidade e do porquê que esse produto é utilizado com amplitude na indústria química, farmacêutica, e foi muito utilizado no passado por conta dessa característica aqui, ó, ok? De ponto de fusão de menos 10 a menos 10,45 graus Celsius, ok? Vamos lá. Qual a utilidade do dietileno glicol, gente? O dietileno glicol, ele tem uma característica física de anticongelante. O que significa isso? Significa, gente, que nas condições normais, temperatura e pressão, é quase impossível você fazer ele congelar, ok? Você precisa estar abaixo de 10 graus para poder começar a cristalizar, a começar a formar os cristais de gelo nessa solução ou nesse produto que é o dietileno glicol. O que significa isso, gente? Significa que você pode trabalhar com temperaturas entre 0 e 10 graus, que é o que, nesse caso, eu vou dar uma explicaçãozinha lá na frente para vocês sobre como ele era utilizado em sistemas de refrigeração, e ele não congela. Então, essa característica o torna muito atraente para ser utilizado em alguns processos industriais. Ele é muito utilizado também em indústria de plástico, de tinta para imprensa, né? Agente de ligação para tecido, plastificante, solvente de refinação para petróleo, cosméticos, produtos de papel, solvente para nitrocelulose, tintas e óleos. Então vocês podem observar, né, que ele é um produto amplamente utilizado na indústria, ok? Então ele não é uma coisa que surgiu agora ou que tentaram usar agora, não, ele já é muito conhecido, ele já é muito utilizado, né? E todo mundo sabe bem as características que ele tem, ok? Então agora sabendo disso, eu quero explicar um pouquinho para vocês como ele é utilizado na indústria com essa característica de anticongelante. Eu peguei aqui para vocês dois exemplos de tanques, tá bom? Já que nós estamos falando sobre cerveja, né? Eu peguei então dois exemplos de tanques. São tanques que podem ser utilizados em cervejaria também, tá bom? Não necessariamente esses modelos que estão aqui, mas as características similares, ok? O primeiro tanque aqui de cima é um tanque fechado, tá? Se vocês observarem, ele é um tanque que ele tem aqui nessa parede, tá? Passa dentro ou uma serpentina ou simplesmente ele é mesmo encostado. O que significa, gente? Que dentro desse tanque, nessa costa do tanque aqui, ó, nessa área que eu estou mostrando para vocês, passa um líquido que vai refrigerar
o outro líquido que está aqui dentro, no caso a cerveja ou qualquer outro produto que esteja sendo produzido e preparado. Tá? Um outro modelo de tanque é o de serpentina interna, que é esse que está aqui embaixo, que na verdade é a mesma coisa que esse. A diferença é que esse você vê a serpentina aqui, ó, e esse a serpentina está dentro do costado do tanque, tá bom? Então aqui mesma coisa, tá? Esse líquido refrigerante ele vai entrar aqui pela serpentina, vai passar, passar, passar e vai sair lá em cima para poder ser refrigerado novamente. É esse líquido gelado que vai gelar, vai trocar a temperatura com o outro que está aqui dentro do tanque, tá bom? No caso lá da cervejaria, eu até peguei um modelinho aqui para dar uma explicação rápida para vocês, tá bom? Seria alguma coisa parecida com isso daqui. Tá? Você tem um sistema de refrigeração que é chamado de cooler ou chiller, tá certo? Aí o líquido está dentro desses canais que a gente chama de anel. Então ele vai, certo? Ele entra no tanque, passa na serpentina, né? Vai trocar a temperatura com o líquido que está aqui dentro, sai novamente, já mais quente, né? Uma temperatura mais alta, volta para o cooler, para o chiller, refrigera novamente e vai na linha e fica esse anel, indo e voltando, esse sistema fechado. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque aqui a gente começa a enxergar realmente o que possa ter acontecido lá. E assim, nós não somos da polícia, não participei da investigação, não sei o que aconteceu lá, eu não posso expressar minha opinião com relação ao problema que houve lá na cervejaria de Belo Horizonte. Mas o que eu posso dizer, gente, é que se fosse partir para uma investigação, para um problema industrial, problema de processo, algum desses tubos aqui, ó, poderia ter se rompido e vazado a solução refrigerante para dentro da cerveja que estava dentro do tanque. Mas aí a cervejaria lá declara que não usa esse produto, que não sei o quê, que não existe ele na sua linha de refrigeração. Aí parece que agora a investigação já foi para um outro caminho de sabotagem. Para ser sabotagem teria que se abrir a tampa do tanque e jogar esse produto direto dentro do tanque, né? E o negócio vira uma incógnita aqui e eu prefiro deixar para os policiais resolverem e investigarem. Só mesmo um exemplo para vocês verem como funciona. Tá bom? Então você tem um líquido que fica num anel fechado. Teoricamente, não é para ter contato nenhum desse líquido refrigerante, né, desse dietileno glicol que estaria passando por esse canal aqui, ok? Com a cerveja, tá? Não é para ter contato de forma alguma. Mas o que mais nos assusta, gente, o que mais nos preocupa é o seguinte, que existem opções hoje e sempre, né, a gente já vive com isso aí há um bom tempo, para a substituição do dietileno glicol. O que acontece? Quando a gente vai observar as legislações que a gente tem hoje no mercado, né, atuando, por exemplo, a gente tem a legislação do Brasil, né, tem a Anvisa, tem o MAPA controlando, tem a questão dos Estados Unidos, por exemplo, o FDA, que são muito claros em classificar produtos graus alimentício, né, ou food grade, né, ou produtos não grau alimentício, né, que você não pode estar utilizando em indústria de alimentos justamente para evitar esse tipo de coisa. Se caso acontecer uma falha mecânica ou uma falha estrutural, você não ter o contato diretamente com a cerveja. E eu posso citar, por exemplo, o mais comum de todos, né, que é um produto food grade, que é um produto que tem a mesma função do dietileno glicol, ele também é anticongelante, ele também serve para ser utilizado em sistema de resfriamento, que é o etanol. O que é o etanol, gente? O etanol nada mais é que esse álcool nosso comum aí que a gente conhece, feito de cana-de-açúcar, tá? Da cachaça. O etanol, ele é um fermentado que ele vem diretamente da fermentação ou de cana-de-açúcar ou de milho, mas que ele é grau alimentício, é o mesmo álcool que a gente tem na cachaça, na cerveja, e que se tivesse sendo utilizado numa linha de resfriamento, um etanol a 50%, por exemplo, né, você tem várias maneiras de se utilizar o etanol numa linha de resfriamento, mas se você estivesse utilizando um etanol e acontecesse uma falha estrutural e você tivesse contato desse etanol com a sua cerveja, o máximo que poderia ter acontecido era aumentar a graduação alcoólica daquele tanque. E isso a gente pegaria fácil o problema por conta das análises
de graduação alcoólica que a gente faz dos produtos, tá certo? Jamais alguém morreria, jamais alguém teria um problema como tem tido aí, né, de ter que ser hospitalizado em estado grave. Então, o que nos assusta e nos preocupa, gente, é justamente essa questão da utilização ou de uma sabotagem, né, com um tipo de produto desse que tem um alto risco de contaminação e prejudicial à saúde humana. Então, o que eu quero finalizar esse vídeo com vocês e tranquilizá-los é que a minha conclusão, né, e eu acho que de vários amigos e companheiros aí que também atuam no mercado de cerveja artesanal, ou na cerveja industrial mesmo, tranquilizar todo mundo, é que realmente isso que aconteceu lá em Belo Horizonte, gente, é um ponto fora da curva, tá? Porque a maioria dos profissionais sérios que fazem cerveja com seriedade sabem que existe essa opção. Jamais vai colocar um produto que coloque em risco a vida de qualquer ser humano, né? Então isso não existe, tá? Eu posso afirmar que mesmo a gente estando aqui numa fase de projetos ainda, em nenhum momento, né? Eu sou químico e eu tenho aqui comigo um engenheiro mecânico e também mestre cervejeiro que está no projeto comigo, Raoni, um abraço para você. Que nós somos unânimes em opinar que esse é o tipo de produto que não entra em nosso processo industrial de forma alguma, tá bom? Então eu acredito que deve ser a opinião de muitos profissionais sérios aí que também estão no mercado de cerveja, né, falando sobre a questão do dietileno glicol. Concluo para a galera que realmente fiquem tranquilos, empresas sérias, pesquisem as empresas que vocês estão consumindo sua cerveja, mas empresa séria tem opções de utilização de líquido refrigerante food grade, tá bom? Que são aprovados pelos órgãos competentes aí e que se acontecesse algum problema jamais teria tido um problema de saúde com qualquer pessoa, tá bom? Eu deixo o meu abraço para todos, o meu obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até o final, né? Continuem tomando a sua cerveja, pesquisem as empresas que vocês compram a sua cerveja, né? Vejam se são empresas sérias, que possuem profissionais sérios, e tenham certeza que existe opção sim, pode tomar sua cerveja tranquilo, ok? Siga-nos nos nossos canais aí, dá um like lá no Instagram, no YouTube, ok? E continue nos acompanhando aí que vem mais novidade para o nosso projeto. Um forte abraço a todos.